Olá, amados, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje falando sobre uma história sobre a oração, uma história que está nas parábolas do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 11, versos de 1 a 13. Eu não lerei todos os versos para não ficar muito extenso, mas você depois pode dar uma pausa e fazer essa leitura. Diz assim, do 11 do 1 ao 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E a partir do verso 5, está contando a parábola do amigo importuno. É uma parábola muito interessante, que vai tratar de um amigo que recebe um hóspede na sua casa e ele precisa oferecer algo para o seu hóspede comer, se alimentar. E ele vai na casa desse seu vizinho bater na porta. E a princípio o seu vizinho não quer abrir a porta, mas depois ele vai abrir para que o seu vizinho não fique importunando a noite inteira. Então depois você faz essa leitura que vai ser muito importante. Diz assim: Por isso digo, peçam a vocês e receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. 3 objetivos: ensinar aos adolescentes sobre a importância da oração, estimular a prática da perseverança na oração e salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Jesus é o maior exemplo de alguém que orava, de alguém que tinha o prazer de buscar o Pai. E já que nós aprendemos com o Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver também esse desejo tão importante. Vamos descobrir. Jesus Cristo fez da oração uma atividade permanente em seu ministério. Ele falava com o Pai incessantemente. Tal prática fez com que seus discípulos se interessassem pela oração e o pedissem, o ensinassem a orar. Ele é uma inspiração para todos nós. Se o Filho de Deus orava, imagine nós, que somos pecadores. Precisamos orar ainda mais. Hoje vamos conversar sobre a importância da oração na vida do discípulo de Jesus, bem como acerca da necessidade de se perseverar em oração. Você está pronto para aprender a buscar a Deus, a orar? Vamos lá então, vamos aprender. Você sabia que Lucas é o evangelho que mais falou sobre oração em comparação a Mateus, Marcos e João? Seu livro dá uma ênfase tão grande à oração que é considerado o evangelho da oração. Veremos através do capítulo 11 de Lucas o que o Senhor tem a nos ensinar sobre essa importante disciplina espiritual. Lembrando que nós estamos falando sobre parábolas e aqui nós teremos essa parábola do amigo importuno, tá certo? A importância da oração. Jesus, um homem de oração, você concorda que Jesus foi um homem de oração? No evangelho escrito por Lucas, vemos Jesus orando em seu batismo. Jesus orou também em um lugar deserto. Antes de escolher os seus apóstolos ou os discípulos, Jesus orou. Acompanhando no monte da transfiguração, Jesus orou. Ensinando a orar e a perseverar em oração, como nós lemos. Orando por Pedro, orando por si mesmo, por seus inimigos e também chamando o Pai antes de morrer, clamando ao Pai, dizendo: Pai, Pai, por que me desamparaste? Então nós vamos entender que Jesus vivia uma vida de oração. Mesmo sendo o filho unigênito do Pai, Jesus orava constantemente. Aí eu volto a dizer, se Jesus orava, nós também precisamos orar. Afinal, antes de falar sobre oração, ele orava. Antes de falar sobre o Pai, ele falava com o Pai. Jesus foi um verdadeiro exemplo de homem de oração. Siga os passos do Mestre, seja também um adolescente de oração. Siga o exemplo de quem ora. Se o teu pai ora, ore também. Se a tua mãe ora, ore também. Se o teu irmão ora, ore também. Se na igreja estão orando, orem também. Não deixe de orar. Não achem, adolescentes, que a oração é um peso, que a oração é um fardo. Orar 10 minutos é muito, não é não. Orar 20 minutos é muito, não é muito. Ore, ore, aprenda com Jesus esse princípio tão importante. Jesus, um homem disponível a ensinar. Além da oração, outra característica marcante da vida de Jesus era o quê? A capacidade e disponibilidade para ensinar. Ele ensinava no templo, na sinagoga, nas casas, no monte, na beira de um poço, em tantos outros lugares. Mas por que Jesus ensinava? Porque Jesus havia aprendido com o Pai, Jesus havia aprendido com o Espírito Santo, através da oração, como ele deveria proceder. Então,
Se ele tinha algo para passar, então ele iria passar da melhor maneira possível. Ele orava, tinha comunhão com o Pai, e o Pai lhe orientava aquilo que ele precisava falar com as demais pessoas. Era o Pai, Filho e Espírito Santo agindo. Então Jesus sempre aproveitou o seu tempo para estar ensinando, trazendo lições importantíssimas à vida dos seus discípulos, por que não dizer, daqueles que todos que estavam seguindo. A oração ensinada por Jesus. Jesus ensinou uma bela oração que podemos ler em Lucas 11, de 2 a 4, que é a oração do Pai Nosso. Através dela, ele ensina 3 importantes lições. Primeiro, o primeiro princípio é que podemos chamar Deus de Pai. Primeiro, ele começa dizendo isso, né? Ele começa falando sobre a questão do Pai, quando ele fala. Ele disse, quando orares assim, Pai, santificado seja o teu nome. É o meio que nós temos de nos aproximar, de manter uma comunhão com o Pai. É por meio desta oração tão importante. Paulo vai usar a expressão Abba Pai, ou meu paizinho querido. É maravilhoso quando nós entendemos dessa forma, que ao orarmos ao Senhor, as distâncias são encurtadas e nós ficamos mais próximos dele, e através da oração, cada dia mais nós vamos alcançar as vitórias no mundo espiritual. O segundo princípio é que deve haver o reconhecimento e exaltação de Deus, sabendo que ele é o Rei eterno. Não é isso? Precisamos entender que ele é o Senhor. Pai, que todos reconheçam que teu nome é santo. Que o teu nome é santo. Deus, ele vai além simplesmente de um ser que ninguém pode ter contato, que ninguém pode tocar, ninguém pode falar, ninguém pode se relacionar. Não. Ele está dizendo que todos reconheçam que o teu nome é santo. Reconheça que ele é santo, e ao ser santo, ele pode também nos santificar em todo o tempo. Mas essa santificação só pode acontecer por meio da quê? Da comunhão. Precisamos ter comunhão com o Pai e reconhecer nele isso. Jesus também declarou o seguinte relacionado ao Pai: venha o teu reino. Então não é um Pai que não tem nada para oferecer. É um Pai que tem um reino para oferecer para os seus filhos. Se você é filho de Deus, reconheça que tem um reino para você. É um reino para você estar reinando com o Pai. Isso é algo maravilhoso, reconheça agora. O terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. Necessidade de ordem material, pão cotidiano, espiritual, perdão dos pecados, necessidade moral, livramento do mal, e precisam ser apresentadas a Deus em oração. Pegue todas as tuas necessidades, adolescente, jovem, irmão, irmã, coloque diante do Senhor. E o Senhor não te deixará sem resposta. Uma história sobre perseverança na oração. É a parábola que está a partir do verso número 5 de Lucas, capítulo 11, quando fala do amigo importuno, que vai à meia-noite, ou numa hora já de descanso do seu vizinho, da sua vizinhança, mas ele entende, aonde eu vou comprar alimento para dar de comer ao meu hóspede que está chegando agora? Eu vou recorrer ao meu amigo. E ele sabe que a porta está fechada, a luz já está apagada, já estão todos na casa dormindo, mas ainda assim, ele insiste em bater. A princípio, o homem reluta, não querendo levantar, não querendo, possivelmente, atrapalhar o sono dos seus filhos, mas ele, para que o seu vizinho não fique o tempo inteiro lá, ele então vai dar aquilo que o seu vizinho ele está querendo, está precisando. Isso aqui é interessante, que não é para você e eu pensar que Deus é assim, que o Pai é assim, mas há uma colocação especial, que eles, mesmo que seja por estar sendo importunado, ele vai saber, vai atender o seu amigo vizinho muito mais o nosso Pai que está nos céus. Se o amigo vai atender, então Deus também está pronto a nos atender. E detalhe importante, ele não vai apagar a luz da casa para dizer que não tem ninguém. Sempre, adolescente, quando você recorrer ao Pai, tenha certeza que o Pai tem algo para a tua vida. A exemplo desta parábola, por isso que precisamos, como diz aqui o texto áudio, né? Ou a mensagem, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês.
Então há uma sessão muito importante para mim e para você. Insistir, insistir. E Deus trará para nós aquilo que nós precisamos. Peça, busque, bata e a resposta virá. Se o Filho de Deus não abriu mão de uma vida de oração enquanto esteve na terra, quanto mais nós que somos frágeis e limitados. Jesus, tendo todo o poder no céu e na terra, ele não abriu mão da comunhão. Por que nós abriremos mão da oração? Através dessa parábola, em outras palavras, Jesus estava dizendo, não procurem o Pai. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que recorre a Deus, ao Pai, só nos momentos mais difíceis, só na madrugada da vida, só quando não tem recurso que recorre ao Pai. Mas agrade o Pai, procure o Pai todos os momentos da sua vida, de manhã, de tarde, de noite. Quando você estiver indo estudar, fale com o Pai. Quando voltar, fale com Ele. Quando chegar na igreja, fale com o Pai. Quando chegar em casa, fale com o Pai. Não busque, tá? Não deixe para buscar o Pai só quando a coisa apertar para você. Tem gente assim. Quando a coisa aperta, faz o bilhetinho da oração, pede oração nas redes sociais, pede oração, enfim. Mas pode ser que nesse momento o Pai não vai lhe responder. Porque é muito conveniente, né? Nós buscarmos um relacionamento só quando precisamos. Eu não sei qual era o relacionamento desse homem, desse vizinho com o seu vizinho. Será que eles eram parceiros mesmo? Ou só recorriam um ao outro quando estavam tendo uma necessidade? Pense nisso. Busque ao Pai. Busque sempre, sempre. Não espere passar o tempo, os momentos, mas busque sempre. Sim, não o espere, sua vontade. A vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Sim, não espere. 3 são as respostas que o Pai pode nos dar quando nós oramos. Sim, não ou espere. Porque nem sempre ouviremos o sim. Embora às vezes, na nossa vida, sempre queremos ouvir o sim, mas nem sempre ouviremos. Então, a partir disso, é que nós precisamos reconhecer que o Pai tem para nós o melhor. E por Ele ter o melhor, com certeza, a nossa vida vai ser uma vida frutífera, uma vida próspera, diante do Senhor nosso Deus. Porque a vontade do Senhor é o quê? Sempre boa, agradável e perfeita. Ela sempre será a nossa melhor resposta. Qual é a nossa melhor resposta? A resposta que vem de Deus. A resposta que vem de Deus para a tua vida sempre será a melhor. Não espere resposta melhor longe do Senhor. Como vimos, a oração é algo maravilhoso, pois é um diálogo com o Pai. Através dela temos o privilégio de rasgar o nosso coração diante de Deus e a garantia de que Ele não apenas nos ouvirá, mas também nos responderá. Aconteça o que acontecer, não desista de orar por sua família, por sua igreja, seu pastor, seus vizinhos, seus sonhos, seus projetos. Ore, coloque tudo nas mãos do Senhor. Na próxima semana, nós falaremos um pouquinho sobre o semeador e a sua semente. Vai ser maravilhoso nós estarmos juntos estudando essas mensagens tão importantes, tá bom? Vem comigo no canal, adolescente. Tem um material especial para a tua vida espiritual, tá? Tem várias playlists, já deve ser talvez a 5ª playlist para vocês, adolescentes do canal, que amam a palavra de Deus. Tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço, um excelente final de semana em nome de Jesus. Amém.